Olá, meu nome é Graciane e eu vou apresentar agora o trabalho intitulado Pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social e suas redes de suporte no contexto da pandemia de Covid-19. Esse trabalho é orientado pela professora doutora Maria Helena Morgani de Almeida. Para iniciar minha fala, vou começar com uma breve apresentação da minha trajetória profissional que me trouxe até esse projeto de pesquisa. Eu sou terapeuta ocupacional e fui componente da equipe multidisciplinar de um centro de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas acima de 60 anos, na região administrativa de Braslândia, no Distrito Federal, com ações focalizadas na prevenção de fragilização e rompimento de vínculos nos períodos de 2020 a 2021. A assistência social se organiza em dois níveis de proteção: a proteção básica, responsável por promover o fortalecimento de vínculos da população que se encontra em zona de vulnerabilidade social, e a proteção especial, que tem como público-alvo aqueles que já estão com seus vínculos rompidos e em situação de vulnerabilidade social também, dividida em média e alta complexidade. O SUAS oferta a seus usuários diversos serviços, programas, projetos e benefícios, a depender da demanda e das especificidades territoriais. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para pessoas com 60 anos ou mais tem como objetivos gerais o envelhecimento saudável, o desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, o fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e a prevenção de situações de risco social. O apoio social é conceituado como recursos que o indivíduo tem à sua disposição. Eles indicam quanto o indivíduo está integrado socialmente e, para além disso, o grau em que as relações interpessoais correspondem a funções desempenhadas e oferecem suporte ao indivíduo. Assim, as relações compreenderiam a estrutura social pelo qual o apoio social é ofertado. A Covid-19 é uma doença causada por infecção pelo novo coronavírus. Ela preconizou o distanciamento social como uma das principais medidas de controle da propagação de vírus, a ser empregada por toda a população, em especial pessoas com comorbidades e pessoas idosas, mais propensas a cursar com formas graves da doença. Elencando agora as redes de suporte social no contexto da pandemia de Covid-19. Se, por um lado, a medida de distanciamento teve potencial para reduzir o risco de contaminação, adoecimento e morte de pessoas idosas, pode ter provocado mudanças de comportamento de suas redes de suporte. Os objetivos desse trabalho. Objetivos gerais. Contribuir para a variação de redes de suporte social de pessoas idosas assistidas por dois centros de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas acima de 60 anos do Distrito Federal, em contexto pandêmico e não pandêmico. Objetivos específicos. Conhecer e analisar estudos sobre as relações entre pessoas idosas e suas redes de suporte social durante a pandemia de Covid-19. Conhecer percepções de pessoas idosas sobre suas redes de suporte no que se refere ao tamanho, densidade e formas de apoio exercidas pelos seus membros durante a pandemia de Covid-19 e no retorno das atividades presenciais. Conhecer as percepções de pessoas idosas sobre as formas do apoio social que elas exerceram em suas redes durante a pandemia de Covid-19 e que exercem atualmente no retorno das atividades presenciais. Desenvolver ação técnica social visando promover debates em torno de estratégias de avaliação das redes de suporte social de pessoas idosas para profissionais do SUAS. A metodologia, tipo de pesquisa. Estudos de natureza quanti-qualitativa, do tipo exploratório descritivo, envolvendo duas etapas. A primeira é a revisão bibliográfica, através da qual buscar-se-á analisar estudos sobre relações entre pessoas idosas e suas redes de suporte social durante a pandemia de Covid-19. Segunda, pesquisa de campo, por meio da qual se procurará conhecer percepção de pessoas idosas assistidas por dois centros de convivência e fortalecimento de vínculos, situados em territórios distintos no tocante aos indicadores de vulnerabilidade social, quanto aos atributos das suas redes, tamanho e densidade, as formas de apoio exercidas por seus membros, incluindo as próprias pessoas idosas, durante a pandemia de Covid-19, que impôs o distanciamento social, em especial a população idosa. A revisão bibliográfica. Para a revisão dos artigos, para a seleção dos artigos para revisão, foi realizada a busca de artigos indexados nas bases Web of Science, Lilacs, IBEX, Medline e Sinahal. Os operadores de busca utilizados em todas as bases selecionadas foram as mesmas, e foram termos em inglês para relações sociais ou laços ou
redes sociais ou laços sociais, e pessoas idosas ou idosos, e a pandemia de Covid-19. O local de estudo. O estudo será realizado junto a pessoas idosas, usuárias de 2 centros de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas do Distrito Federal, nas regiões administrativas de Brasília e Plano Piloto, sendo esses equipamentos da Organização da Sociedade Civil, Obra Social Santa Isabel, e que atualmente acompanham 100 e 30 pessoas idosas, respectivamente. A população de estudo. Os critérios de inclusão da população na pesquisa são: pessoas idosas a partir de 60 anos, usuárias durante a pandemia de Covid-19 e no retorno das atividades presenciais dos 2 centros de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas, no Distrito Federal, Região Administrativa de Brasília e Plano Piloto. Sem alterações cognitivas referidas pelas equipes multiprofissionais vinculadas aos equipamentos que comprometam compreensão, comunicação de ideias e credibilidade das informações fornecidas. Identificadas pelas equipes dos serviços como usuárias com insuficiência das suas redes durante a pandemia e ou no retorno das atividades presenciais, com interesse e disponibilidade em participar do estudo, expressa em termo de consentimento livre e esclarecido. A partir dos critérios de inclusão e considerando a diferença no total de pessoas idosas assistidas pelos 2 centros de convivência e fortalecimento de vínculos, sendo aproximadamente 3 vezes maior no equipamento da região administrativa de Brasília, quando comparado ao plano piloto, prevê-se a participação de 20 participantes, correspondendo a 15 de Brasília e 5 do plano piloto. A coleta de dados. Os dados serão obtidos por meio de entrevistas junto às pessoas idosas cadastradas nos Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a partir da aplicação do seguinte instrumental: Mapa Mínimo de Relação do Idoso, que tem por objetivo identificar os relacionamentos significativos para o idoso, para o indivíduo, e delimitar a sua rede de suporte social. A Escala de Apoio Social do Medical Outcome Studies, o MOS, objetiva avaliar a capacidade da rede para fornecer apoio ao entrevistado em situações desafiadoras da vida e estresse, além de questões complementares ao MOS, referentes especificamente aos membros que fornecem apoio social ao idoso e as formas de oferecimento desse apoio, se foi preferencialmente presencial, remota ou híbrida. Propõe-se também investigar ainda a participação do idoso em sua rede, perguntando-lhe se ele oferta apoio social, quais são esses apoios, a quem e qual frequência eles o fornecem e, por fim, se há trocas de apoio entre ele e seus membros. Será solicitado ao participante que procure fornecer informações sobre a sua rede considerando 2 momentos: na vigência da pandemia e no retorno das atividades presenciais. Ação técnica social, esboço preliminar. Ação técnico-social na modalidade de oficina de sensibilização que será destinada às equipes profissionais que atuam com a população idosa, usuária do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, do Distrito Federal, especificamente no âmbito da proteção social básica, com o objetivo de ampliar estratégias avaliativas de rede de suporte social a idosos em situação de vulnerabilidade social, que possam ser adotadas em contextos pandêmicos e não pandêmicos, visando compreender o comportamento das redes nesses diferentes contextos e atributos a serem trabalhados para ampliar sua capacidade protetiva. Os resultados preliminares. A pesquisa às bases foi realizada em fevereiro de 2023, sendo acessados no total 1.006 artigos, sendo 452 da base de dados Web of Science, 469 pela Medline, 75 pela Leaks e 10 da IBEX. Não foram encontrados resultados pelas bases Sinahal e Edline. Como primeira etapa da seleção dos artigos, foi realizada a leitura de títulos dos resultados encontrados, mantendo-se para a leitura dos resumos e, na íntegra, 24 artigos, sendo eles exclusivamente localizados nas bases Web of Science. Após a leitura dos resumos, apenas um artigo foi excluído, contabilizando assim um total de 23 artigos para leitura na íntegra e nenhum foi excluído, sendo selecionados assim para revisão 23 artigos. Essas foram as referências utilizadas para a realização desse trabalho e agradeço a atenção e a compreensão de todos. Obrigada pela oportunidade de apresentar e qualquer dúvida estou à disposição para retirá-las, para que possamos debater e discutir o assunto. Obrigada e até mais.